Olá, servidor! Seja bem-vindo ao curso de Operacionalização de Processo Eletrônico na UFPA. Meu nome é Diogo Barros, integrante do quadro do Arquivo Central e atualmente responsável pelo arquivo setorial da Progep. Nesta aula, trataremos sobre movimentação de processos, uma parte muito importante para o acompanhamento e tramitação do PAI, que tem a finalidade de fazer com que você, usuário, seja capaz de aprender como realizar o envio de processos, alteração e cancelamento de tramitação de processos e, por último, o acompanhamento do processo externo. Acompanhe comigo na tela. Bem, servidor, como eu disse para vocês anteriormente, iremos trabalhar o módulo Movimentação de Processos. Primeiramente, irei ensinar você a fazer o envio de processos. Para isso, já entrei no nosso sistema CIPAC e estarei entrando aqui na mesa virtual, na qual foi ensinado anteriormente para vocês nos outros módulos que devemos utilizar. E estou logado aqui na mesa virtual. Para isso, irei clicar nessa aba aqui do nosso lado direito, Processos na unidade. Para realizar essa tramitação, teremos duas opções. Ou você já pode selecionar o processo na qual deseja tramitar aqui no sistema e clicar nesse botãozinho aqui, ó, enviar processo selecionado. Ou, se você quiser visualizar o processo antes, verificar se ficou faltando alguma coisa, inserir algo, você pode abrir o processo e clicar aqui nesse link no ladinho direito aqui, enviar processo. Para enviar processo, não se difere muito da tramitação que você fazia no processo físico. A única diferença que teremos agora é que temos essa opção aqui também de trâmite para órgão externo, além do interno. Setor interno, normalmente você vai fazer aqui, colocar, por exemplo, o código aqui de uma unidade, por exemplo, o arquivo setorial Progep, iria marcar se é urgente ou se tem algum tempo de permanência que deve ficar e realizar o envio. Ou você pode selecionar o órgão externo para fazer um trâmite para um órgão externo. Porém, para realizar esse trâmite externo, o órgão na qual você deseja enviar esse processo, ele deve estar cadastrado no barramento de serviços do PEM. O que é o barramento de serviços do PEM? Foi um serviço desenvolvido pelo Ministério da Economia para tentar centralizar os trâmites de processos ou documentos administrativos digitais de maneira mais seguras entre entidades que possuam sistemas diferentes. Por exemplo, a Universidade Federal do Pará utiliza o sistema CIPAC, a Universidade Federal de Brasília utiliza o SEI, a CGU utiliza o SEI. Então, para mim poder tramitar um processo do CIPAC para o SEI, se tiver feito a sua adesão ao barramento de serviço do PEM, eu consigo fazer esse trâmite. Porém, você deve verificar, antes de realizar esse trâmite, no site do processoeletrônico.gov.br, quais são os órgãos que já têm o barramento implantado. Então aqui ele tem a listagem de todos os órgãos que têm o barramento implantado. São 55 órgãos, dentre eles a Universidade Federal do Pará, na qual poderão receber esses processos externos. Dentro aqui do CIPAC, se você marcar órgão externo, forma de envio eletrônico, você vai consultar o repositório de órgãos cadastrados aqui no CIPAC. Porém, como eu disse para vocês anteriormente, não quer dizer que todos esses órgãos que estão listados aqui no CIPAC, eles estão recebendo esse trâmite de processo externo. Eles têm que estar cadastrados no barramento do PEM, conforme eu mostrei para vocês, dentro daquela listagem de órgãos implantados. Caso ele tivesse, você iria vir aqui, por exemplo, eu coloquei dentro do Poder Executivo Federal, República Federativa do Brasil, União, Poder Executivo, Presidência da República. Eu vou procurar aqui, por exemplo, o MEC. O MEC está aqui, ó. Mas dentro do MEC, ele tem listado toda a estrutura do MEC, todos os institutos, todas as universidades, todos os hospitais, mas não necessariamente eles estão cadastrados no barramento do PEM. Tem que sempre fazer a confirmação no site para verificar se eles estão
adaptados para receber esse tipo de processo. Vou selecionar aqui, por exemplo, o Mac. Selecionar. Aí ele já confirmou aqui, órgão externo Mac, e iria fazer esse envio. Não vou realizar um de setor interno, que é o que a maioria irá utilizar, porque esse trâmite de órgão externo, quando foi feito a adesão ao barramento do PEN, foi instituída uma comissão na qual iria verificar quais eram os setores que iriam fazer esse recebimento e trâmite de processo externo. A princípio, apenas o Arquivo Central, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, e a reitoria irão fazer esse trâmite de processo externo. Mas isso não quer dizer também que futuramente outros setores não irão fazer. Isso será de acordo com a demanda. Vamos terminar aqui como se fosse um processo interno mesmo. Vou enviar aqui para o arquivo setorial da PROGEP. Não tem nenhuma urgência, é público. Vou enviar. Enviando esse processo, ele dá esse aviso aqui que as guias de movimentação foram omitidas. Claro, né? Porque agora o processo é totalmente eletrônico, não há mais a necessidade de imprimir guias. Agora eu vou ensinar para vocês como realizar a alteração de encaminhamento desse processo. Vamos supor que você tramitou de forma incorreta esse processo para o arquivo setorial da PROGEP, não era para outro setor. Como realizar essa alteração? Você volta para sua mesa virtual, vai na aba Processos, clica em Movimentação e Alterar Encaminhamento. Ele vai abrir a aba de alteração. Era só você colocar o número do processo aqui, o dígito e buscar. Como ele já está aqui embaixo, eu já vou clicar aqui para alterar o encaminhamento. Clica nesse ícone aqui. Vou lá embaixo. Não era para o arquivo setorial da PROGEP. Eu queria enviar para a assessoria técnica da PROGEP. Então eu vou marcar aqui assessoria técnica da PROGEP e vou alterar. Ele vai pedir a confirmação, deseja realmente alterar o encaminhamento, ok. E ele vai finalizar com alteração de encaminhamento. Só lembrando que qualquer alteração que você fizer no sistema fica registrada. Então, se eu, Diogo, fiz essa alteração no encaminhamento do arquivo setorial para a assessoria técnica, ele vai ficar registrado no sistema que Diogo, no dia tal, hora tal, fez a alteração de encaminhamento do arquivo PROGEP para a assessoria técnica. Bem, como eu já ensinei para vocês como alterar, agora eu vou ensinar para vocês como cancelar. Vamos supor que surgiu alguma pendência, algo urgente e você não quer mais tramitar esse processo. Você vai precisar revisar ele e precisa que ele esteja na sua unidade, né? Porque se você ver aqui em processos na sua unidade, eu clicando aqui, olha, processo na unidade, aquele processo não está mais aqui na minha unidade, ó, tá? Ele já sumiu aqui da minha aba de processo na unidade. Então eu quero cancelar aquele encaminhamento, eu quero que ele volte para a minha unidade. Então eu vou aqui de novo em movimentação, cancelar encaminhamento. Então aqui, mesma coisa, se fosse colocar o número do processo aqui, iria buscar. Como ele já está aqui embaixo, eu já vou cancelar por aqui mesmo. Clica nesse íconezinho vermelho, cancelar encaminhamento. Então ele deseja cancelar o encaminhamento desse processo? Sim. Ok. Então, efetuei o cancelamento do encaminhamento desse processo. Vou esperar ele confirmar aqui o cancelamento. E agora, operação realizada com sucesso. Eu vou voltar lá para a minha mesa virtual e vou mostrar que esse processo voltou para a minha unidade. Então, clico aqui, ó, processos, na aba aqui, processos na unidade, na minha unidade, arquivo central. Esse processo voltou para cá, ó. Voltou para minha caixinha, tá? E agora, se caso eu tivesse
concretizado, por exemplo, aquele trâmite externo do processo. Como eu iria fazer esse acompanhamento? Eu vou ensinar para vocês como acompanhar, então, esse trâmite externo. Você irá aqui na sua mesa virtual também, no item aqui, processos, na parte de movimentação e acompanhar trâmite externo. Como eu não tramitei aquele processo, eu irei utilizar mesmo um processo teste que temos aqui já cadastrado, para exemplificar para vocês. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Foi enviado dia 5/11/2019 e já está recebido. Ele foi recebido pelo órgão externo. Vamos ver qual foi o órgão externo. Nesse caso aqui foi para o gabinete do SCGP, CGDP. Então o envio foi recebido com sucesso. Então a UFPA enviou esse processo para esse órgão aqui externo. Porém, dentro do CIPAC, você só vai conseguir verificar se ele foi recebido ou não lá nesse órgão externo. Se eu quiser acompanhar esse trâmite completo, a partir de que ele chegou lá nesse órgão externo, eu vou ter que fazer essa consulta por meio de outro site, que seria o protocolo integrado. Então aqui, como que funciona? Você vem, copia o número do processo, o mesmo aqui, por exemplo, do CIPAC, e vem aqui nesse site protocolointegrado.gov.br/protocolo e você copia o número do processo. Aí você vem aqui para consultar, ele já achou meu processo, eu clico aqui no número de protocolo e ele vai mostrar todo o trâmite. No caso, esse aqui, como era um processo teste, ele só recebeu mesmo, ele não teve nenhum trâmite lá no órgão na qual foi recebido. Então, ele não teve esses maiores trâmites, mas se fosse um processo de cessão ou qualquer outro tipo de processo, redistribuição, ele teria todo o trâmite no órgão externo na qual ele foi enviado. Então, nesse módulo de movimentação de processos, vocês poderão aprender um pouco sobre como enviar o processo, como alterar o encaminhamento desse processo, como cancelar esse processo e como acompanhar esse trâmite externo de processo. No próximo módulo, estarei ensinando para vocês acerca de restrição e sigilo de documentos e processos. Até lá!